Professor Edson Trajano, da Unital, Universidade de Taubaté, está hoje conosco aqui avaliando a questão da greve, né, que pode se tornar mais grave amanhã se não houver uma resposta satisfatória do governo. O governo já tomou algumas atitudes aí, a Petrobras baixou 10% por 15 dias, num gesto de boa vontade, segundo Pedro Parente, e temos aí já algumas notícias de retirada do PIS/PASEP da conta do imposto da gasolina, do álcool e do diesel, né? E temos aí outras situações também que chegaram a ser aventadas. Inclusive, dentro do governo, houve quem ousasse dizer que podia tirar dinheiro da Previdência Social para subsidiar o diesel, professor. Aí um esperto lá gritou, não façam isso, senão vão prejudicar a reforma da Previdência. Não há dúvida. Então, o que o governo está totalmente perdido nessa política? E só respondendo à pergunta do bloco anterior, a Petrobras ela passou por um momento de crise, até por conta de problemas de gestão, uma queda do preço do petróleo no mercado internacional, levou a uma situação mais difícil da Petrobras e principalmente investimentos maiores que as possibilidades da empresa. E aí, qual o resultado? O atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, defende uma economia de mercado. Mas economia de mercado para uma empresa estatal, a Petrobras é uma empresa que pertence à sociedade brasileira, claro que tem capital aberto também, tem interesse de mercado lá, mas lá na ponta ela tem que atender os interesses da população brasileira. Tem um papel social. Tem um papel também. social dentro, porque é uma empresa estatal, é uma empresa que tem que atender primeiro o interesse dos brasileiros, e isso vai fazer junto com o interesse de mercado, sim, mas o sócio majoritário da Petrobras são os brasileiros. E nessa história, é fácil arrumar a casa da Petrobras, do jeito que o governo atual fez. Por quê? Aumentou o preço do combustível, com uma arrecadação maior, não há dúvida que eu consigo pagar minhas contas. Mesmo lá o nosso telespectador pode pensar na casa dele, como é que eu resolvo o problema da minha empresa ou da minha casa? Se aumentou a renda. Se eu aumentei a renda, consequentemente, eu vou resolver o problema de gestão financeira. Esse mesmo telespectador está lá em casa pensando assim, por que a Petrobras cobra tão caro a gasolina no Brasil e vende tão barato para a Bolívia e para o Paraguai? Então, a mesma gasolina. Isso. Então, num primeiro... Aliás, a gasolina até melhor. Melhor até que... Porque lá não tem etanol. Aqui tem um percentual de etanol. Quando eu abasteço na Bolívia, quando eu estou lá, eu tenho que botar mistura na gasolina, senão queima o meu motor. Isso. Então, só nessa situação, como a Petrobras resolveu esse problema? Aumentando os preços. E como o governo resolveu o problema dele de caixa? Aumentando a tributação sobre os combustíveis. Então, uma das ações do governo Temer foi aumentar a CID, que é o Imposto sobre Combustível. Isso resolveu o problema de caixa, não só do governo federal, mas também das prefeituras que recebem parte desses recursos. E estão pulando com a possível ameaça de tirar a CID do preço da gasolina. Então, qual o resultado disso? Melhorou a lucratividade da Petrobras, melhorou as contas públicas. E quem pagou essa conta? Todos os brasileiros, nós brasileiros. Então, essa reivindicação dos caminhoneiros é também uma reivindicação da sociedade brasileira. Ou seja, o governo tem que rever sua política tributária e a Petrobras tem que rever essa política pensando na estratégia de mercado, processo de privatização de campos e um monte de outras coisas que têm sido feitas. A Petrobras é uma empresa que tem que atender os interesses de mercado, mas também interesses dos brasileiros, que é o sócio majoritário dela. Os caras que estão liderando a greve, eles bolaram uma estratégia muito bem feita. E o presidente da Petrobras está alegando que não pode, porque a perda que ele tem com a redução vai ser uma perda significativa, só que ele está perdendo o triplo diariamente, né, se a greve for mantida. Sim, porque o problema é que ocorreu uma queda no consumo de combustível no país, porque não tem, primeiro os caminhões estão parados, depois os postos não têm combustíveis para vender. É claro que toda essa manifestação de motoristas, de caminhoneiros como um todo, acaba prejudicando toda a sociedade brasileira no curto prazo. Então, está faltando produtos já de hortifruti, falta combustível, há uma dificuldade de transporte, as empresas estão tendo prejuízo, que estão parados,
mas, ao meu ver, isso é necessário para fazer esse enfrentamento dessa política que não interessa também à sociedade brasileira, de aumento no preço dos combustíveis, e as justificativas do governo são justificativas que têm uma grande fragilidade. Eu estou recebendo a notícia agora de que o BRT no Rio de Janeiro parou, fechou as estações por falta de combustível. Tenho a notícia também de que o Infraero avisa que só tem combustível até essa sexta-feira. Estão os navios parados lá. E o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis deu uma entrevista hoje, que eu escutei no rádio, dizendo que, se a greve terminar amanhã, eles levam pelo menos 6 dias para normalizar o abastecimento nos postos. Veja o senhor o prejuízo que esse movimento está causando, e essa queda de braço não está sendo boa para ninguém. Isso, precisamos agora sentar, o governo precisa sentar com esse movimento e fazer o acordo, mas principalmente pensar em políticas de médio e longo prazo. Eu acredito que sexta-feira vai chegar um acordo nesse processo. Mas, principalmente, eu tenho que rever essa política. Está aí o Congresso Nacional, que praticamente pouco faz, e o governo que entra nessa política de equilíbrio das contas públicas, mas, principalmente, tributa consumo ao invés de tributar renda. Então, tem muita gente que poderia ser mais tributada no Brasil, que acaba não avançando. Tem vários projetos, por exemplo, tributação de grandes fortunas, tributação maior do sistema financeiro brasileiro, e isso não está em discussão. Tributação do agronegócio, principalmente das grandes empresas do setor, isso não está em discussão. Foi aventada uma possibilidade de uma reforma fiscal no Brasil, mas nada praticamente foi feito. O que foi feito foi simplesmente aumentar a tributação, e aumentando a tributação, sobretudo, do consumo. Por exemplo, imposto de renda. Na Europa, nos Estados Unidos, você tem uma alíquota de imposto de renda bem elevada, que chega, por exemplo, na Alemanha, a 60% da renda daqueles trabalhadores que recebem um salário extremamente alto. No Brasil, o limite é 27,5%. Então, por exemplo, um trabalhador que ganha R$5.000, ele paga proporcionalmente igual àquele que ganha 100 mil. Isso é um absurdo. Professor, 30 segundos apenas que nos restam, infelizmente, é pouco tempo, mas eu espero a sua objetividade. O PIB vai ser afetado? Não há dúvida que há uma queda do PIB nesse momento. Queda em função da incerteza de uma política econômica no Brasil e queda em função de uma redução da produção desses dias no processo produtivo. Professor Edson Trajano, da Unital, agradeço mais uma vez sua presença, refletindo aí sobre esse tema tão importante. E a gente espera que os homens que estão com a faca e o queijo na mão tenham clareza e resolvam esse problema que está nos afligindo intensamente. Deu para sentir um pouquinho do que a Venezuela vive com uma crise de desabastecimento. Foi só um pouquinho.